Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as teorias dos atos de fala. Nós temos que pensar, inicialmente, que todas as vezes que nós falamos alguma coisa, quando nós pronunciamos alguma frase, alguma proposição, nós temos duas possibilidades. Nós temos, por um lado, a possibilidade de falar sobre coisas que podem existir ou não. Então, nós temos um conjunto de atos de fala que são atos que fazem afirmações sobre mundos reais ou fictícios. Mas nós temos também outros usos da linguagem, outras proposições que não fazem nenhuma afirmação sobre nada, sobre mundos existentes ou não, mas que funcionam como formas de ação, como formas de o autor realizar determinada ação, criar determinado compromisso. Nós podemos ter várias ações realizadas basicamente falando. Uma coisa típica é a questão da promessa, né? Como é que se faz uma promessa? Dizendo, eu prometo. Então, é uma ação realizada através da linguagem. Nós vamos começar recuperando um pouco da história desse conceito dentro da linguística. Então, vamos começar recuperando esse histórico para daí ver as contribuições do conceito de atos de fala para os estudos da linguagem. O conceito de atos de fala foi formulado inicialmente por dois filósofos britânicos, classificados normalmente como ligados à linha da filosofia analítica. O primeiro deles, que é o John Austin, publicou em 1962, um conjunto de conferências que tem um título bastante interessante, Como Fazer Coisas com Palavras. Bom, nesse livro, ou nesse conjunto de conferências, o Austin aponta a existência de um conjunto de expressões na língua, que são expressões usadas tipicamente para realizar ações. Posteriormente, o outro filósofo britânico, o John Searle, tomou o conceito de atos de fala, que já tinha sido formulado, apresentado pelo Austin, e trabalhou, aprofundou esta questão no livro Os Atos de Fala, um ensaio de filosofia da linguagem. Antes desses trabalhos do Austin, do Searle, e do uso do conceito de atos de fala, havia um consenso de que a linguagem funcionava como uma forma de representação. Segundo esse conceito, tudo que as pessoas falavam funcionava, era visto como uma representação do mundo, uma representação do que existia num determinado mundo, seja real ou ficcional. Quando nós falamos de mundo aqui, nunca é simplesmente o mundo real. O conceito de atos de fala leva a uma reformulação disso. Bom, o que seria essa visão representacionalista da linguagem? Segundo essa visão, se eu tomar uma frase como o menino atirou uma pedra na vidraça, essa frase faz, efetivamente, uma representação sobre um determinado estado de coisas no mundo. Nesta frase, eu teria determinados seres, né? Menino, pedra, vidraça. Eu teria também ações, né? O menino, a ação de atirar. Esta ação envolve
envolve esses seres, né? Envolve o menino como agente, envolve a pedra como objeto, envolve a vidraça como algo que foi afetado. Bom, toda a análise das frases que fazem uma referência ao mundo vão identificar esses elementos, ver a relação entre eles. E também vai ter uma questão muito interessante. Essas frases vão ser analisadas em termos dos valores falso ou verdadeiro. Se nós tomarmos o mundo representado e aquilo que se afirma sobre esse mundo, a afirmação vai ser falsa se o que for afirmado não corresponder ao mundo e verdadeiro se corresponder. Ou seja, o menino atirou uma pedra na vidraça vai ser verdadeiro se, no mundo que estiver sendo representado, o menino tiver efetivamente atirado uma pedra na vidraça. A teoria de atos de fala abre perspectivas diferentes em relação ao que as frases, as proposições realizam. Se eu tomar uma frase como Tereza comprou uma bicicleta, essa frase, na sua forma afirmativa, vai representar efetivamente alguma coisa sobre o mundo. Eu estou fazendo uma afirmação sobre o mundo. Mas se eu pensar em outras formas de apresentar essa mesma ideia, eu nem sempre vou ter afirmações. Por exemplo, se eu tiver, Tereza comprou uma bicicleta, se eu tiver uma interrogação, sobre essa interrogação, eu não posso dizer que ela seja em si falsa ou verdadeira, porque eu não estou fazendo afirmação nenhuma, eu estou pedindo uma informação. O mesmo acontece se eu tiver uma forma como Tereza, compre uma bicicleta. Neste caso, no caso do imperativo, eu estou dando um conselho ou fazendo um pedido. Então, o conselho, o pedido, a interrogação não são formas de afirmações, representações de mundo, mas são formas de ações realizadas pelo falante. Da mesma forma, se eu tiver assim uma frase como espero que Tereza compre uma bicicleta. Neste caso, eu estou manifestando uma vontade, um desejo. Então, todos esses exemplos mostram que há diversas ações que são realizadas pelo falante simplesmente falando. Bom, o que é um ato de fala? Vamos começar a caracterizar o ato de fala a partir de uma definição. Ato de fala, uma tentativa de fazer alguma coisa simplesmente falando. O que nós podemos fazer, que tipo de ações nós podemos fazer falando ou escrevendo, né? Fazer a partir de enunciados linguísticos. Existe uma série de coisas que é possível fazer falando. Existem vários atos de fala possíveis. Nós podemos perguntar, podemos ameaçar, podemos prometer, podemos, no caso da escrita, nomear, demitir, podemos batizar, ou seja, podemos dar nome a alguma coisa, né? Dar nome a um animal, dar um nome a um navio, dar um nome a um sítio, dizer, olha, esse sítio agora vai se chamar Cantinho do Sossego. Então, essas coisas todas se definem falando, escrevendo também, né? Os atos de fala, na verdade, encobrem ou abarcam outros usos da linguagem que não seja simplesmente a comunicação face a face. Existem várias ações que nós podemos realizar falando, né? Entre essas ações, nós não vamos poder caracterizar essas ações como simplesmente falsas ou verdadeiras. O que nós podemos fazer é avaliar se essas ações foram bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Então, elas são avaliadas em termos da sua eficácia, do seu resultado. Para essa avaliação,
foi formulado dentro das teorias de atos de fala o conceito de condições de felicidade. Na verdade, seria mais adequado a gente pensar em condições de sucesso, pensar numa avaliação como algo mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido. Mas a expressão condições de felicidade, que é uma tradução literal da expressão que foi usada originalmente em inglês, acabou sendo consagrada quando o livro do Austin foi traduzido para o português e acabou ficando. Então, vamos ver em que consiste o conceito de condições de felicidade. Condições de felicidade. Conjunto de condições necessárias para que um ato de fala tenha sucesso. Essa definição de condições de felicidade, na verdade, quando se pensa na aplicação dela, não é tão simples, né? Porque se nós pensarmos quais são as condições de felicidade para que uma declaração seja bem-sucedida, nós temos que pensar em um conjunto de situações, um conjunto de elementos externos à simples formulação linguística que são necessárias para que eu possa caracterizar, possa dizer, olha, se a declaração preencher tais condições, ela será bem-sucedida, né? Ou seja, quem faz a declaração, qual é para quem, em que situação, qual é a imagem que se tem dessa pessoa que faz a declaração, qual é o poder que ela tem de falar sobre aquele tema. Há uma série de elementos que não são muito simples de serem caracterizados. Bom, para que a gente pense sobre as aplicações da teoria de atos de fala, nós vamos ter que pensar anteriormente sobre uma avaliação do poder dessa teoria, uma avaliação da teoria dos atos de fala. Esta avaliação pode ser feita levantando-se pontos positivos e pontos negativos, como qualquer outra avaliação que se vai fazer. No caso da teoria dos atos de fala, qualquer pessoa leiga vai reconhecer que aquilo que é afirmado pela teoria dos atos de fala é algo verdadeiro, quer dizer, que existem usos da linguagem que podem ser caracterizados como ações e não como declarações sobre o mundo, é algo óbvio. Mas se, por um lado, a teoria dos atos de fala ajuda a esclarecer muita coisa sobre o funcionamento da linguagem, por outro lado, há uma série de problemas que foram apontados sobre a implementação, a utilização dessa teoria para as análises linguísticas. Então, nós temos esse ponto positivo, que é o fato de a teoria dos atos de fala chamar atenção para um aspecto do uso linguístico que é extremamente interessante e relevante. Por outro lado, nós temos problemas, temos aspectos negativos que têm a ver, basicamente, com os procedimentos de utilização, de aplicação dessa teoria, do conceito de atos de fala. Bom, um primeiro problema está relacionado à complexidade dos fatores que têm que ser levados em conta para que se analise as condições de felicidade de realização de um determinado ato de fala. Essa complexidade faz com que, operacionalmente, o conceito não seja tão interessante assim. Um outro problema diz respeito às diferenças culturais. Muitas vezes, aquilo que é condição aceita para a realização de determinado ato de fala em uma cultura é diferente das condições para um ato de fala semelhante em outra cultura. Um terceiro ponto, um terceiro problema que pode ser apontado é a falta de uma correspondência sistemática entre as formas linguísticas e os atos de fala que são realizados através do uso dessa forma linguística.
Nem sempre a pergunta tem uma forma de pergunta, nem sempre o pedido tem uma forma imperativa, nem sempre a ordem é feita também, é dada de uma forma imperativa. Então, nós temos essa falta de correspondência. Vamos dar um exemplo dessa falta de correspondência. Nós podemos lembrar um comercial antigo em que uma moça toda bonitinha sai passeando com um cachorrinho na rua e um rapaz com intenções óbvias, né, se dirige a ela e pergunta: qual é o telefone do cachorrinho? Bom, nesse caso, a forma linguística é de uma pergunta. No entanto, a gente não vai entender, qualquer pessoa que analisa a situação, não vai entender aquele ato de fala ali como um ato de fala que seja efetivamente uma pergunta. Quer dizer, o rapaz não quer saber o telefone do cachorrinho, mas quer realmente uma aproximação, a intenção é outra. Uma outra situação, se você está num banco e o caixa pergunta: você tem a carteira de identidade? Ele não está, se você responder: tenho, ora, você dá uma resposta totalmente inadequada, porque ele não está fazendo uma pergunta tipo sim ou não, ele está fazendo um pedido, fazendo uma solicitação, né? Então, existem esses casos em que a forma linguística não corresponde ao ato de fala, o que dificulta bastante as análises a partir dessa teoria. Mas existem casos em que há uma correspondência mais ou menos sistemática entre formas linguísticas e realização de determinados atos de fala. Isso foi apontado no primeiro conjunto de conferências do Austin, quando ele analisa as enunciações performativas. O Austin chama atenção para a existência nas línguas de determinados verbos, especialmente, ou de determinadas expressões que têm um valor performativo, ou seja, que realizam tipicamente determinados atos de fala. Vamos observar alguns exemplos. Se eu disser, prometo que vou parar de fumar este ano, ou se eu encontrar uma frase como, eu vos declaro marido e mulher, ou então, juro que estou dizendo a verdade, ou ainda, reconheço a dívida e me comprometo a pagá-la no prazo previsto. Em todos esses casos, eu encontro determinados verbos que são classificados pelo Austin como verbos performativos. O que caracteriza o verbo performativo é o fato de aquele verbo ser usado tipicamente para a realização de determinadas ações. Como é que se faz uma promessa dizendo eu prometo? Como é que o padre faz o casamento dizendo eu vos declaro marido e mulher? Como é que eu faço um juramento dizendo eu juro? Então, tem determinadas expressões que são tipicamente realizadoras de atos de fala, são performativos, conforme a afirmação do Austin. Vejamos o que o Austin diz explicitamente sobre a realização de uma promessa, ou seja, sobre as condições para que se realize uma promessa como um enunciado performativo, como um ato de fala. A promessa é realizada na primeira pessoa, no tempo presente e na voz ativa. Conforme vocês podem ter percebido, o Austin aponta que a realização de um ato de fala pelo uso de uma expressão performativa não diz respeito simplesmente à escolha daquela expressão. Não basta eu escolher o verbo prometer para realizar uma promessa. Conforme você deve ter percebido, não basta assim, a escolha do verbo prometer, mas também tem que haver as outras condições. Esse verbo tem que ser usado na primeira pessoa, quer dizer, só eu posso prometer para mim, eu posso assumir o compromisso de prometer. Tem que ser usada no tempo presente e tem que ser usada na voz ativa.
Se essas três condições não estiverem presentes, o uso do verbo prometer vai ser interpretado simplesmente como uma afirmação sobre o mundo. Quer dizer, isso se aplica tanto ao verbo prometer quanto a diversos outros. Vamos então ver como ficaria o uso performativo e não performativo de algumas proposições. Prometo que vou parar de fumar neste ano. Ela prometeu que vai parar de fumar neste ano. Eu vos declaro marido e mulher. O padre declarou que os noivos passariam a ser marido e mulher. Juro que estou dizendo a verdade. Ele jurou que estava dizendo a verdade. Reconheço a dívida e me comprometo a pagá-la no prazo previsto. João reconheceu a dívida e se comprometeu a pagá-la no prazo previsto. Em todas essas frases, a primeira versão, aquela versão que foi apresentada na primeira pessoa, presente do indicativo, forma afirmativa, corresponde a um ato de fala. Já a segunda versão não corresponde a um ato de fala, corresponde simplesmente a uma declaração sobre o mundo, corresponde a um enunciado comum, não a esses enunciados que são classificados como enunciados que realizam ações. Nós podemos ver, então, passar para um próximo tópico da nossa discussão aqui, que é ver como esses autores, Austin e Searle, classificam, identificam tipos de atos de fala. Para esses autores, cada ato de fala pode ser analisado em 3 níveis. Um primeiro nível seria o ato locucional. O que é analisado nesse nível? O primeiro nível de ato de fala analisa a locução, a produção linguística do falante. Uma primeira condição para que um ato de fala seja bem-sucedido, para que ele ocorra, é que ele seja realizado segundo as normas de uma língua natural. Ou seja, o ato de fala é analisado inicialmente no seu nível mais elementar, no seu nível locucional. Nessa análise, nós verificamos basicamente se aquele ato de fala foi realizado de acordo com as normas da linguagem, com as normas fonológicas, sintáticas, semânticas, etc. Nós verificamos se o ato de fala, se a frase, o enunciado que foi proferido, está de acordo com as normas da língua em que ele se realiza. O segundo nível de análise dos atos de fala corresponde à discussão sobre atos de fala que nós fizemos anteriormente. Nesse nível, esse nível corresponde ao que a gente chama de atos ilocucionários. O que seriam atos ilocucionários? O que seria a análise desse nível dos atos ilocucionários? Seria a identificação dos atos de fala que o falante pretende realizar em uma determinada situação, bem como das condições de felicidade para a realização daquele ato. Vejamos alguns exemplos. Se alguém está num restaurante e diz, a conta, por favor, toda análise da situação vai permitir que se interprete essa enunciação como um pedido. Se alguém chega diretamente ao caixa no banco e quer ser atendido, e aí um funcionário diz, o senhor deve aguardar na fila. Então você tem uma ordem que é dada a partir desta frase. Estou vendo lá um político falando na televisão. Brasileiras e brasileiros, boa noite a todos. Nessa frase você reconhece basicamente uma intenção, um ato de fala de cumprimentar.
Ou se eu estou andando em uma rua e vejo lá, junto de um poste, um aviso: perigo, fio de alta tensão. Eu tenho ali uma advertência. Se eu pensar uma situação seguinte: um adolescente deixou o seu tênis jogado no meio da sala. A mãe, ao ver aquilo, vai dizer para ele: o que é isso? Então, é possível perceber nesta pergunta da mãe, na verdade, uma ordem, né? Guarde o tênis no lugar certo, você sabe disso, aquela coisa de mãe. Então, para analisar esse nível, que é o fundamental dos atos de fala, o nível ilocucional, nós precisamos ver se as condições de felicidade foram atendidas. Não é qualquer pessoa que pode nomear, por exemplo. Se eu disser para alguém: eu nomeio você ministro da Educação, o cara vai rir na minha cara, claro. Por quê? Quem é que tem o poder de realizar esse ato? Tem que ser o presidente da República e não eu. Não é qualquer pessoa que pode dar uma ordem, que pode fazer uma advertência, que pode fazer uma nomeação, que pode batizar alguém, que pode casar alguém, que pode demitir. Então, para cada ato de fala se concretizar, é preciso que ele atenda às condições de felicidade específicas para aquele ato. Existe ainda um terceiro nível de análise dos atos de fala. Esse terceiro nível, chamado de nível perlocucional, não corresponde exatamente àquilo que é realizado pelo ato, mas às consequências que vêm dali. O conceito de atos perlocucionários, a indicação de que esse seria um nível de análise interessante, é proposto tanto pelo Austin quanto pelo Searle. No entanto, na formulação do trabalho desses dois autores, o estudo dos atos perlocucionários fica muito no nível da intenção. Eles apontam a importância desse nível, mas ninguém desenvolveu nada a partir daí. Para esse desenvolvimento, seria necessário fazer toda uma tabela de correspondência. O que seria isso? Seria necessário fazer o desenvolvimento, fazer a elaboração do conjunto de atos de fala, de todo um conjunto de atos de fala e de atos ilocucionários, né? E daí pensar em todas as consequências possíveis de cada um desses atos. O conceito de ato perlocucionário levanta assim: quais seriam as consequências para a crença ou para o comportamento do interlocutor? Só que isso aí, a análise disso ficaria muito no nível de levantamento de possibilidades. Por exemplo, se eu faço uma promessa, a consequência disso para o outro é uma criação de expectativa. Se eu faço uma advertência, a consequência seria assustar, alertar. Então, haveria necessidade de se estabelecer essa tabela de correspondência, esse levantamento. Quer dizer, por um lado, quais são os principais atos de fala? Por outro, quais são as consequências desses atos de fala para o interlocutor? Como isso não foi feito, isso não foi levado adiante por ninguém, na verdade, qual seria a situação hoje da teoria dos atos de fala? Eu penso na situação hoje porque de 62, quando foi feita a primeira publicação, até agora, já se passou bastante tempo, né? Mas qual seria a situação hoje? Em geral, quando se fala de atos de fala hoje, nós nos referimos especificamente ao que Austin e Searle classificam como atos ilocucionais ou ilocucionários.
Na verdade, às vezes eu estou oscilando entre falar locucional e locucional, locucional, locucionário, ilocucional e locucionário. Existem essas oscilações terminológicas, mas isso é irrelevante. O que interessa é que o conceito de ato de fala hoje é visto de uma forma mais simplificada, trabalhando com um nível só normalmente. Vamos ver o seguinte quadro. A teoria dos atos de fala tem sido de grande interesse não só dos linguistas, mas também dos psicólogos, dos antropólogos, dos críticos literários, dos filósofos, dentre outros. O tempo todo, recebemos mensagens que, de alguma forma, procuram nos enviar intenções, de forma que realizemos os atos propostos pelo falante. Ao receber o boa noite do apresentador do jornal, somos convidados a respondê-lo. Se na mesma hora anuncia-se o jantar, significa que é hora de sentar-se à mesa. Qualquer gafe nessa hora pode sentenciar a ordem de arrumar tudo. Falar uma língua é realizar ações. Esse quadro destacou o aspecto que os atos de fala destacam em relação à linguagem, que é a relação entre falar e realizar ações. Bom, fazendo uma avaliação hoje do que foi essa contribuição da teoria dos atos de fala para os estudos da linguagem, a gente vê que existe uma certa idealização da sociedade que está subjacente a esta visão. Segundo essa idealização, os falantes são normalmente cooperativos, são sinceros, quer dizer, existe uma certa visão simplificada e idealizada da interação entre os indivíduos. Por exemplo, se nós pensarmos na realização do ato de fala de prometer, hoje, nós, quando pensamos num ato de fala como esse, especialmente se nós pensarmos no ato de fala de prometer associado a um político, nós vamos sempre estar com o pé atrás em relação à interpretação desse ato de fala. Nós vamos pensar, será que essa promessa é sincera? Nós vamos ter um pouco mais de dúvidas sobre essa ação cooperativa dos indivíduos. Então, nós temos, na verdade, outras teorias mais recentes que trabalham com a questão da interação, que vão levantar elementos mais complexos para analisar essa interação e vão ter modelos de interpretação um pouco mais elaborados do que a teoria de atos de fala. Isso, porém, não invalida a grande contribuição que foi a formulação desta teoria para a compreensão da forma como as pessoas utilizam a linguagem na sua interação diária. Para um aprofundamento das questões que nós trabalhamos nessa aula, eu recomendo a leitura do livro Introdução à Linguística, o primeiro volume, Objetos Teóricos. Esse livro foi escrito por José Luiz Fiorin e o capítulo que nos interessa é um capítulo também escrito pelo mesmo autor, A Linguagem em Uso. Bons estudos!